Muito bem, vamos continuando aqui a nossa série da Divina Comédia, aproveitando esse frio que tá fazendo aqui na capital do país. Agora é madrugada, né? Então tá um frio muito bom. Esse ambiente me deixa meio que propício a falar, sabe? Então vamos lá, começar logo, que eu acho que esse aqui vai ficar um pouco longo. Então não vamos se delongar muito aqui nas falas. Uma coisa que eu acho que eu não retifiquei bem no primeiro podcast do Purgatório e que é extremamente importante. Aliás, primeiro como é que eu posso dizer? Um ponto que eu queria colocar, que o Purgatório ele é pra cima, né? Ou seja, o Purgatório fica na Terra e além de tudo ele é pra cima, ele é um monte, ele é como se fosse uma montanha que fica, se eu não me engano, no Polo Norte, como foi dito no podcast. Mas como ele é uma montanha que ascende, né? Com esse ser uma montanha que é para cima, os pecados que estão nessa parte do purgatório, nessa parte do mundo também são ascendidos, né? Ao contrário do que acontece no inferno, se no início do inferno nós temos os pecados mais leves, e aí quanto mais vai descendo, mais graves são os pecados, como se fosse um funil, né? No purgatório é diferente. Na base do purgatório, depois do antipurgatório, né? Os pecados eles são mais graves e aí vai subindo como se fosse um cone e lá em cima os pecados vão ficando mais leves, né? Pois eles estão mais próximos ali dos céus. Isso que eu queria retificar, eu não sei se eu falei disso no primeiro áudio. E outra coisa também, que depois que eles passam do antepurgatório, né? Depois que eles passam ali, se eu não me engano é pelo Cato, o nome do cara, e vão vendo algumas pessoas que estão ali no antepurgatório e tal, e tal, e tal. Depois que eles entram no purgatório, aliás, antes deles entrarem no purgatório, né? Eles passam por um portão, onde tem um anjo que guarda esse portão e ele tem duas chaves, uma chave de ouro e uma chave de prata. Chaves dadas para esse anjo diretamente por São Pedro, que são as chaves que guardam, né, os portões do purgatório. E antes do Dante entrar no purgatório, esse anjo ele faz uma ritualística interessante. Ele escreve, ele marca na testa do Dante Alighieri, né, do personagem Dante, 7 letras P's, que são dos pecados, né? Cada letra P que o anjo marca na testa do Dante significa um pecado, dos 7 pecados que existem, né? O peccatum, como se eu não me engano diria em italiano. E quanto mais Dante vai ascendendo, os terraços, como eles chamam do purgatório, um P da testa dele vai sendo apagado, que mostra que o Dante, ao passar por aquela penitência, né, por aquele pecado, por aquele terraço, ele já viu que ele não precisa fazer e ele tá erradicado daquilo. Por exemplo, o primeiro pecado se eu não me engano, é o orgulho. Já vou olhar ali minhas anotações, depois que ele passa do terraço do orgulho, um P, que é o T concernente ao orgulho, é apagado da testa dele, até que ele vai chegar lá em cima, no Jardim do Éden, que vai ficar para o próximo episódio, que a gente vai ver como é que funciona lá em cima, no Jardim do Éden. Mas cada terraço que ele vai passando, um P, né, um P de pecado vai sendo erradicado da testa dele, ele limpo, né? Ou seja, que é uma simbologia para os pecados que vão sendo limpos da alma do próprio Dante Alighieri, correto? Então vamos lá. Dante passa, né, pelo portão, ele guardado pelo anjo junto com seu mestre Virgílio, e o primeiro terraço no qual eles estão, o purgatório é ascendente, né? Então eles vão meio que fazendo, girando assim, passando por terraços, e nesse primeiro terraço estão aqueles que estão cumprindo penitência pelo seu orgulho, né? E
Nesse terraço eles estão segurando pedras pesadas que, se eu não me engano, equivalem quase o corpo deles, o peso do corpo deles, né? Que é o fardo que eles têm de carregar por serem orgulhosos. O orgulho como eu poderia definir a pena do orgulho? Deixa eu ver o que diz o Google aqui. Orgulho, significado. Significado. Porque muitas coisas podem ser caracterizadas como orgulho, né? Por exemplo, você ter de fazer um trabalho que você acha que não condiz com o nível que você está, né? Ali, ó. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, satisfação com o próprio valor, com a própria honra, atitude prepotente, né, ou de desprezo com relação aos outros, quase equivalente ali a uma vaidade, a uma insolência, né? Esse é o orgulho. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm, sei lá, 30 anos que nunca trabalharam e falam que não trabalham porque nunca arranjaram um trabalho que fosse digno dessa própria pessoa que falou, né? Isso é um tipo de orgulho. Orgulho, por exemplo, é você não aceitar tá aí. Orgulho é o contrário de humildade, tá? Humildade é você saber o seu lugar, é você saber fazer coisas, mesmo que aquilo esteja além, né, do que você pode oferecer e de certa forma ajudar o mundo dessa mesma maneira. Orgulho não. Orgulho é você não fazer coisas que você acha que elas estão inferiores a você. E aí essa pedra que esses orgulhosos carregam é esse fardo, né? São essas coisas que eles deixaram de fazer porque eles se achavam melhores do que os outros por causa dessa insolência, nessa prepotência absurda dos orgulhosos. E aí o Dante encontra três pessoas entre os orgulhosos. O primeiro é um tal de Umberto, que era um gibelino, que era um militar, né? Que militares geralmente tiranos, né? De acordo com a história, tinham uma certa pitada de orgulho. O outro que o Dante encontra lá era um tal de Euderice, e que era um artista. E depois ele encontra um tal de Provenzano, que também era outro gibelino lá, outro militar. E aí a gente conversa um pouco com eles, né? Eles estão carregando ali pedras pesadíssimas. E uma coisa interessante que tem no Purgatório é que cada terraço, além deles carregarem aquela pena, né? Porque assim, o purgatório, ele não é um lugar onde as pessoas estão condenadas pela eternidade. No purgatório você está cumprindo pena para se redimir dos pecados que você cometeu, mas em teoria, em geral, no purgatório você tá lá por ter se arrependido dos pecados que você cometeu antes de morrer. Ao contrário do inferno, né, que tu morreu ainda consciente daqueles pecados, sendo eles de forma direta ou indiretamente cometidos. E então você não tem chance de redenção, né? No purgatório você está lá pagando para poder subir aos céus pelos pecados que você cometeu. Então, uma hora ou outra, pagando esses pecados, você vai chegar aos céus, né? Se eu não me engano, as pessoas têm que pagar o tanto de anos o tanto de tempo que elas viveram, sei lá, 50, 40 anos. Elas têm de pagar esse tempo do purgatório cumprindo alguma pena. E não só isso, né? Para elas chegarem meio que redimidas dos erros que elas cometeram quando vivas, no purgatório meio que cada terraço tem algum tipo de, como eu posso dizer, algum tipo de sentença moral acontecendo. Ou seja, no no terraço dos orgulhosos, meio que existe algumas imagens, né, que retratam a humildade, que são esculturas retratando a humildade, retratando, sabe, essa virtude que é a humildade, que é o contrário do orgulho. E aí quando eles estão caminhando, segurando essas pedras pesadíssimas, eles estão a todo momento vendo esses símbolos
essas imagens de humildade, que são esculturas belíssimas, que Dante fala que parece que foram esculpidas pelo próprio Deus, de tão belas que elas são, não possuem um erro. E tem várias esculturas, agora eu não vou lembrar, mas cada escultura quer dizer alguma coisa. Deixa eu ver se eu acho aqui nas anotações. Tem uma escultura que é de Maria, da mãe de Deus, da mãe de Jesus, né? Que ela está sendo anunciada ali que o anjo Gabriel está anunciando para ela que ela vai portar o Senhor Jesus, né? E ela está aceitando o fardo dela ali com todo respeito, porque ela está vendo o anjo, ela não tem nenhum tipo de orgulho, né? Então, isso é um símbolo de humildade. Depois tem uma imagem, uma escultura de Davi, né, rei de Jerusalém, ou de Israel, né, melhor dizendo. E depois também tem uma escultura do imperador Trajano, o imperador romano, que ele ficou com piedade lá, né, de um menino, de uma criança que foi assassinada, e mandou o exército dele lá fazer uma campanha de vingança por uma simples pessoa, né. Então ele teve essa humildade, ele não foi orgulhoso de pensar que era só um menino, e nem Maria foi orgulhosa de pensar, caramba, eu não vou portar essa divindade aqui, né? Sendo que não é com meu marido e tudo mais. Alguma coisa assim, sabe? Que aconteceu. Que Maria naquele momento foi um símbolo de humildade. E ao mesmo tempo que esses símbolos de humildade estão esculpidos, tem alguns símbolos de orgulho que são os pecados, né? Que essas pessoas que estão carregando a pedra cometeram. Esses símbolos de orgulho estão meio que desenhados no chão de forma horrenda, assim, que quando eles caminham, né, por ser um peso muito grande, eles olham diretamente a merda que eles fizeram, né, porque eles estão olhando para o chão, que é o orgulho, e com muita dificuldade, se eles olharem para cima, eles conseguem ver ali os símbolos de humildade. E essa penitência, né, de serem forçados a olhar para cima, para o símbolo de humildade, durante os anos que eles estiveram vivos, é o que vai redimi-los, e depois de tantos anos, né, décadas que eles viveram, vai levá-los à ascensão aos céus. Aí ele, por exemplo, no chão tem um desenho de Lúcifer, né, que se achava belo demais, era orgulhoso demais e se achava além de todos os outros anjos e queria ser o príncipe dos anjos e queria ser mais do que os outros, né? Ele era orgulhoso porque ele achou, eu sou belo, eu acho que eu mereço mais do que os outros. E ele se sentiu injustiçado quando, sendo só mais um, né, anjo de Deus. E aí tem o orgulho de Lúcifer esculpido no chão, aliás, desenhado no chão. E tem outros exemplos ali. Eu falo isso que é o principal, né? Exemplo de orgulho que tinha esculpido ali no chão para os pecadores olharem e perceberem que eles não querem ser daquele jeito. Tem um negócio lá da Torre de Babel também, de orgulho e outras coisas assim. Agora, uma coisa interessantíssima que mostra a virtuose do Dante Alighieri, né, quando ele estava escrevendo esses versos desse 10º canto, aliás, desses primeiros cantos, né, do terraço, acho que esse é o 12º no qual se nota isso, é que enquanto ele está descrevendo os desenhos que demonstram o orgulho, né, que estão, acho que esculpidos em pedras no chão, alguma coisa assim, cada um dessas imagens de orgulho que estão esculpidas começam com uma letra diferente. A primeira com V, em italiano, claro. A segunda com a letra O e a terceira com a letra M, né? Se eu não me engano é Lúcifer, o negócio lá da Torre de Babel. E o outro de um gigante lá, que foi orgulhoso. E... Aí cada uma dessas letras juntas, né, o V, o O e o M, significam, do latim, né, e do italiano antigo, esse V pode ser lido como a letra U, não tinha distinção, né, entre a leitura entre V e U. Então V, O, M forma a leitura WOM, WOM,
que também significa homem, né? Em italiano antigo, em língua vulgar, digamos assim, em florentino, se eu não me engano, ou siciliano. E o homo significa homem, né? Que significa que esses orgulhos, esses exemplos de orgulho que Dante, aliás, que estão esculpidos, que estão desenhados, perdão, caralho, tá difícil, hein? Que estão desenhados no chão, eles são relativos aos homens, né? Porque principalmente os homens, essa foi a lição que Dante quis passar, né, escrevendo esses versos, que os homens são os que cometem o pecado do orgulho e que ser homem está implicitamente, aliás, ser homem está implícito que a gente vai cometer algum pecado relativo ao orgulho alguma vez na nossa vida, né? Ser homem é ser orgulhoso, porque nós na condição de homens, né, ali, principalmente Adão e Eva, nós através do nosso orgulho comemos a maçã, aí tem orgulho de Lúcifer também, né? Então a marca de ser humano, como dizia Tomás de Aquino na Suma Teológica, ser humano, a marca de ser humano é a mesma, ela meio que flui junto com o orgulho. Uma hora ou outra nós vamos cometer crimes, né, de orgulho. O problema é a gente saber quando ter a ciência disso. Acho que essa é a principal lição que Tomás de Aquino também quis dizer com essa frase, junto com Dante Alighieri, né, fazendo VOM em cada um desses símbolos de orgulho, que nós, como humanos, também vamos cometer atos de orgulho e que é comum da nossa espécie, já que a gente só está no pecado inicial por conta, né, a gente só entrou no pecado inicial e consequentemente na desgraça da humanidade por conta do orgulho. E é por isso também que esse é o pecado que está na base, né, do purgatório, porque é o pior pecado, ele é o que está mais distante ali dos céus. Porque acho que junto com ele que começam os principais, né, dos nossos erros como humanos. E então a gente vai pro próximo terraço, depois de acontecer tudo isso, Dante olhar, conversar com esses três italianos, a gente parte pro próximo terraço. No segundo terraço, Dante está caminhando, né, com Virgílio, conversando. Ele percebe que tem um grupo de pessoas encostado na parede, sentado. E Dante continua andando, né, conversando com Virgílio, ele vê essas pessoas, depois ele percebe, depois que uma moça chamada Sápia ouve a voz, né, do Dante, pede para ele parar, ele percebe que essas pessoas estão com os olhos costurados em ferro, né, costurados com ferro, se eu não me engano, com linhas de ferro. E daí ele meio que fica assustado, né? Inclusive essas pessoas, por elas estarem com os olhos costurados com ferro, né? Com linha de ferro, quando elas choram, o choro não sai, né? Porque, de certa forma, é uma representação de que o choro dessas pessoas são falsos, afinal. O segundo terraço e consequentemente o segundo pior pecado daqueles que estão no purgatório, né? Só lembrando que no purgatório estão aqueles que meio que se arrependeram depois de um período da vida dos pecados que cometeram, e de qualquer forma eles vão ter que ficar eles vão ter que ficar o dobro do tempo que eles ficaram em vida, ou então o tempo que eles ficaram em vida no purgatório, cumprindo aquilo que eles fizeram de mal, né, na vida. Então essa mulher, ela se intitula Sápia e ela conta uma história de quem era ela, onde ela viveu. Ela era uma gibelina de Siena, e contando a história, Dante percebe que aquele terraço onde estão as pessoas tudo juntas, ali pertinho uma da outra, com os olhos vendados não, pregados, né, com ferro. Dante percebe que ele é o terraço dos invejosos.
E aí a Sápia, apesar dela ter esse nome, né, que vem de sapienza, qualquer coisa do tipo do italiano ou do latim, não sei. Ela não era uma mulher muito inteligente, ela mesmo, acho que ela se auto-intitula uma mulher não muito inteligente, apesar do nome, ou é o Dante que conclui isso. E aí, ouvindo a conversa, depois aparecem dois homens, o Guido del Duca e o Rinieri, que eles ouvem, né, Dante falando com a Sápia. E então eles chamam Dante e contam, né, a história deles, apesar de nunca ter deixado claro que eles cometeram um ato de inveja, eles vão contando a história. E tem uma hora que é seguido, se eu não me engano, ele prevê alguma coisa, né, que vai acontecer na Itália depois que o Dante subir, né, aliás, que o Dante for para a Itália de novo, porque ele está no purgatório. Lembrando que a Divina Comédia foi escrita em 1305, só que o espaço-tempo em que ela se encontra é 1300, que de certa forma dá um espaço, né, para o Dante na obra dizer que certos personagens preveram tais acontecimentos, que é um recurso interessantíssimo que eles usam desde o Inferno, né, porque os personagens morreram, mas ele já tem um spoiler do que vai acontecer nos próximos anos da vida, mesmo eles não estando lá para participar. E o Guido Rinieri narra alguns, né, desses assuntos que iam acontecer, umas merda e tal que ia acontecer. E aí Dante só ouve, né, dá uma palhinha lá com eles. O Virgílio chega e fala, dá uma palhinha lá com os caras, ele vai dar. É legal também desse inferno que mostra, né, o contraste, que é a inveja e o amor, né, que é a penitência e o que eles cometeram, mas como eles estão com os olhos pregados, eles só ficam ouvindo. Se eu não me engano, eles ouvem um mantra que é Vinum non habent, que é tipo, não há vinho, que é o que Maria falou, né, quando eles estavam lá numa celebração. E aí Jesus transformou a água que tinha em vinho. E aí isso mostra, né, que é um exemplo de amor que, de certa forma, seria o contrário de inveja. E também tem um exemplo de inveja lá, que é de uma pessoa que se transformou em pedra, alguma coisa assim. Mas o que é bonito é esse contraste, né? O contrário de inveja é o compadecimento, eu diria que seria algo como amor, né? E aí é Jesus transformando a água em vinho. Então ele sempre ficou ouvindo, né, com os olhos lá pregados, esse mantra, né? Vino non habent, they have no wine, qualquer coisa desse tipo, tá? Então Dante vai e atravessa esse terraço ouvindo essas pessoas. O próximo terraço. E antes até de começar, vamos parar aqui um pouquinho para refletir o quão foda tem de ser a imaginação, a criatividade, a virtuose de um homem para pensar em tanta coisa que se encaixa dessa maneira, de forma tão encantadora como fez Dante aqui na Divina Comédia, especialmente no Purgatório, porque para mim, por enquanto, já terminei o Purgatório e tal. Se você tá ouvindo isso, pode saber que eu já tô bem no final do livro. Mas por enquanto o Purgatório foi o que mais me chamou a atenção dentre os 3 tomos, porque ele é o mais criativo, é onde tem mais coisas assim interessantíssimas, especialmente lá no Jardim do Éden. A gente vai chegar no próximo áudio, mas quão grande, né? Não deve ser a imaginação de um homem. De certa forma me dá até um negócio no coração de que eu admiro, sabe? Mas que talvez eu nunca chegarei lá. E para isso eu preciso me esforçar bastante, eu não tô fazendo a minha parte. Bem, vamos lá. O próximo terraço do Purgatório o Dante, quando tá chegando junto com o Virgílio, ele vê muita fumaça, né? Nesse lado do Purgatório e, consequentemente, está muito quente, né? Porque onde há fumaça, há fogo. E aí ele chega e ele encontra, né, dentre esse esfumacear, ele encontra uma pessoa que é o chamado Marco, que é um homem extremamente da Lombardia, né?
que é um homem extremamente inteligente, instruído, bem instruído, eloquente pra caramba. Ele encontrou Lombardo e Lombardo explica, né, que ele é o terraço da ira. Lombardo explica porque ele está ali, né, e eles começam a conversar. E aí Lombardo fala, né, das razões dele ter ido para esse terraço do purgatório, e ele explica naturalmente, né, que ele vai ter que ficar ali o tanto de tempo que ele teve em vida. E o mais interessante, né, desse terraço é que não há bem assim uma explicação, né? Eles falam até, eu vou até explicar os exemplos, né, de gentileza e de gentileza não, de ira e de brandura, mas o mais interessante desse terraço é a conversa que o Marco tem com Dante acerca de política e acerca de religião, mas eles vão conversar. Ah, outra coisa interessante, nesse terraço os exemplos, né, de ira e de brandura, que seria o contrário de ira, estão expressos, né? Eles começam a mostrar como se fosse um refletor na própria fumaça, ou seja, o Marco não pode sair dessa fumaça, ele tá lá dentro, né? Tá quente pra caralho. E aí meio que aparece como uma alucinação dentro assim da fumaça, um exemplo de generosidade que aparece lá na época de Maria, alguma coisa com Jesus, quando ele tinha 12 anos de idade, se eu não me engano, ele se perde em Jerusalém, alguma coisa assim. Mas é legal isso porque mostra a criatividade do Dante Alighieri, né? Ninguém geralmente pensa em Jesus Cristo quando criança, né? Quando adolescente, com 12 anos de idade. E o exemplo de brandura é quando Jesus tinha esses 12 anos de idade fazendo alguma coisa, ali Maria procurando ele junto com José, preocupados, alguma coisa assim. E aí, no exemplo de ira, né, que é o motivo de todos eles estarem ali, os irados, irado, né, essa palavra tomou um adjetivo tão engraçado na língua portuguesa, do nada, sem nenhum sentido, de uma tal de Procne, que mata seu próprio filho pequenininho, acho que ele se chama Itis, justamente para queimar a carne dele ali e alimentar com carne fresca de humano o próprio marido dela, o tal de Tereus. E esse é o exemplo de ira, né? Porque essa coisa de gente que tá com ira no coração, tá irada. E a bilis tem que estar muito negra, né? Pro cara tá irado. Por isso o pecado deles é tá queimando no fogo, né? E a fumaça e aquele cheiro horrível, né? De fumaça. Esqueci qual é o nome daquele elemento químico que vem com a fumaça. Esqueci agora o nome. Mas vem aquele cheiro, né? Junto com. É como se ele estivesse traduzindo, né, o que tinha no coração dos irados. E eles não podem ficar em. Não podem ver nada, não podem sentir nada. Além do fogo ali, da fumaça. E nesse capítulo tem. É uma das partes mais legais da Divina Comédia, essa conversa que tem do Marco, extremamente fluente, ele é eloquente, versado, e ele tem uma conversa agradável com Dante, né, de igual para igual os dois, onde eles conversam ali, né, de religião, Estado, aí eles falam do problema do papado, do império lá da Itália, dos dois sóis, né, que seria ali a combinação entre o caminho de Deus e o caminho dos homens, e é bem legal esses cantos, se eu não me engano, isso é no canto 16, né, o terceiro terraço. E eu recomendo muito que vocês leiam, dá para tirar muitas ideias interessantes acerca da humanidade, né, do livre-arbítrio, principalmente ali que Dante fica conversando com o Marco, e o Virgílio também dá o exemplo dele ali do que ele acha que é o livre-arbítrio. É uma conversa muito interessante. Acho que o motor principal, né, desse Terraço da Ira é justamente o dessa conversa sobre a relação igreja e Estado, relação papado, né, e império, relação do free will, como é que diz? Do livre-arbítrio, e talvez é uma das lições mais interessantes que a gente pode tirar aí do purgatório, nesse Terraço da Ira. Beleza, próximo terraço.
Deu pra ouvir uma diferença aí no som? É porque eu tô gravando isso um dia depois. Eu tava morrendo de cansaço ontem. E aí eu deixei pra gravar o resto hoje. Mas beleza, vamos lá. Terraço número 4, né? Que é o terraço da preguiça. E quando o Dante e o Virgílio chegam nesse terraço, eles estranham que tem umas pessoas correndo de lá pra cá, né? E o que faz sentido, porque no terraço da preguiça, esse é o pecado porque em vida eles eram relaxados, eles eram, sabe, mais molões assim. A preguiça é isso, né? O cara é molão, não faz nada. E é engraçado que nesse mesmo terraço, Virgílio descreve, né, como é que funciona essa estrutura do, do purgatório, essa estrutura moral. Porque o terraço ele é o quarto, né? Vem três antes, que são orgulho, inveja e qual outro? Deixa eu achar aqui. Orgulho, inveja e ira, né? E aí tem a preguiça e depois em cima tem a avareza, a gula e tem um outro que eu esqueci que quando chegar lá a gente vai saber, mas assim, a preguiça ela fica no meio, né, do, do purgatório. E aí o Virgílio explica para o Dante que há uma estrutura moral, né, no purgatório, que é a seguinte: a preguiça fica no meio. Isso inclusive foi uma divisão feita pelo, se eu não me engano, Papa Gregório, lá no ano 604. Aliás, no ano 600 e alguma coisa, 604 foi quando ele nasceu, que a estrutura do purgatório é o seguinte: o, a preguiça ela está localizada no meio porque dentre todos os pecados, ela é a única que não é gerado do amor, porque todos os outros pecados é gerado pelo um amor, digamos, subvertido, né? E a preguiça não, ela é o contrário, ela é gerada pela falta de amor da pessoa com as coisas. O cara é mais, ele não tem nada com que amar, ele não tem vontade nenhuma de fazer as coisas, ele não tem nenhum motor, sabe, que impulsione ele para fazer as coisas. E esse é o principal motivo da preguiça, né? A falta de amor. É por isso que também eu me preocupo muito com as pessoas preguiçosas que não querem fazer nada, porque a falta de amor também, na minha opinião, é um dos principais motivos, né, que podem levar uma pessoa à famigerada depressão, porque ela não tem razão, né, para ir à luta, ela não tem razão para se mover, que é por conta da preguiça. Mas a pessoa não é depressiva porque ela é preguiçosa. Ela é preguiçosa, aliás, a pessoa não é preguiçosa porque ela é depressiva. Ela é depressiva porque ela é preguiçosa. Deu pra entender? Então, aí a galera fala: "Ah, mas isso não é preguiça, é só depressão". Ah, mas não vejo muita diferença, né? A depressão vem com a preguiça. Então eu não vejo muita diferença nisso. De fato, todo mundo que é depressivo tem uma extensão ali de preguiça em si. E todo mundo que é preguiçoso provavelmente pode, né, se tornar depressivo. Mas tudo bem, porque, por exemplo, o Virgílio fala, né, que o orgulho gera de um amor mal direcionado, né, um amor próprio mal balanceado. A inveja gera em amor em coisas que você não possui, em coisas que você não possui. E tem lá o da ira também, que é amor, um amor desmedido, sabe, pelas coisas que uma efervescência desmedida. E aí esses são amores que são pecaminosos, né? E tem amores virtuosos também. Mas esses pecados, né, o orgulho, a ira e a inveja, eles são gerados de um amor que é mal direcionado, né? Um amor direcionado ao mal. E o amor direcionado ao bem, mas que ainda assim é excessivo, gera
os pecados, os outros três pecados, né, que eles estão sendo purgados lá no purgatório, que é a luxúria, a avareza, se eu não me engano, e a gula. Isso é muito interessante nessa essa divisão feita por Virgílio, que na verdade foi feito pelo escritor Dante Alighieri, né? Dentro do próprio livro, que mostra que Dante escreveu tão bem essa obra que nos convence, né, de que aquilo tudo realmente foi um diálogo entre personagens reais. De certa forma, sei lá, o cara deve ter tido um lapso fudido, né, divino, que mostrou pra ele toda a verdade e vai que realmente aconteceu isso. A gente não sabe chegar no outro plano. Eu não acredito na não consciência. Pra mim, a gente sempre vai ter consciência, logo a morte do corpo não implica na morte de nós, entendeu? Então, sei lá, vai chegar, a gente chega no próximo plano e vê um negócio, sei lá, que realmente mostre, né, que Dante esteve lá. Aí está. Aí ele vê, né, o Dante vê essas pessoas correndo, porque de certa forma a preguiça é a falta, né, de vontade de fazer as coisas e elas só vão, e essas pessoas só vão é, para o céu depois que elas purgarem seu pecado da preguiça, o mesmo tempo de vida que elas tiveram, mas elas têm que fazer isso correndo, por isso elas precisam correr sempre para conseguir chegar o mais rápido possível no céu, né? Purgando assim os seus pecados. Olha que do caralho essa. Agora que eu fui notar, olha do caralho essa conotação. Porque correndo, né? Você mexe seu corpo, você aquece ele, você dá calor não só para o seu corpo, mas para a sua vida. E sendo a preguiça muito próxima ali da depressão, Dante já mostra que o exercício físico, né, ou seja, o movimentar do corpo direcionando ele para algum lugar, mesmo que não seja o lugar que você queria ir primeiro, a priori, né, mas tendo uma direção já é muito importante, já te direciona, né? Então, Dante já mostra que se tu for depressivo, né, se tu for preguiçoso, tu só vai curar isso movendo o seu corpo, né? Você só vai curar a inércia com o movimento. E aí a gente coloca os caras, né, nesse inferno para eles correrem. Aleatoriamente, o importante é eles correrem porque assim eles vão. É, como é que eu digo? Eles vão purgar os pecados deles e vão deixar, né, de serem preguiçosos. Claro que eles vão fazendo isso, como em todo purgatório, né, cantando exemplos de zelo, de proatividade, né, e tal, que seria o contrário de preguiça, e cantando exemplos de preguiça também. Dessa vez eles vão correndo e gritando. Aí no exemplo da proatividade, né, do zelo, que é como ele diz que é o contrário da preguiça, ele fala lá do anjo Gabriel, falando, não sei o que, anunciando São João Batista, qualquer coisa assim. O outro exemplo é de Júlio César, mandando o Brutus lá comandar uma tropa numa operação militar. E aí mostra, né, que são exemplos de proatividade, de movimento. E ao contrário também mostra ali entre os exemplos da preguiça, que eles estão gritando. Se eu não me engano, esses exemplos todos são purgados em romano, tá? Em latim. E aí nos exemplos de preguiça tá eles gritando ali o negócio dos troianos, né? Que quando eles perderam a guerra de Troia, eles precisavam achar um lugar para ficar, né? Se eu não me engano é essa a história. E eles se alocaram na Sicília, mesmo Enéas querendo que eles estivessem caminhando mais e mais e mais até chegar na Itália. Para quem não sabe, a Sicília hoje em dia faz parte da Itália, né? Mas antes não fazia. Então Enéas queria ir caminhando, caminhando até chegar no que hoje é chamado Itália, mas os troianos falaram, não, vamos ficar por aqui mesmo, vamos nos alocar por aqui mesmo. E esse é o exemplo que ele dá de preguiça. Acho que essa parte já tá ficando muito grande nesse terraço, então vamos parar por aqui. Leia, absolutamente leia o Purgatório, que é muito lindo. E tem muitas lições que eu também não tô conseguindo colocar aqui, né? E não só isso também, mas tem as gravuras do Gustave Doré. Então, para quem não tá lendo e tá só ouvindo os áudios, vocês estão perdendo muita coisa. Usa o áudio só pra mesmo se guiar e pra revisar o que você leu, certo? Terraço quinto. Tô cansado já. É... Esse pra mim, na verdade, foi.
o melhor canto do Purgatório por vários motivos. O primeiro deles é porque foi o primeiro canto da Divina Comédia que eu li antes mesmo de começar. Antes de ler Inferno, antes de ler sobre a vida do Dante, antes de ler qualquer coisa, eu já tinha lido esse canto 19. Por alguma razão, acho que eu fui pegar, foi uma frase muito bonita que tinha nesse canto, que agora eu não consigo me lembrar. Se eu não me engano, foi o Papa Adriano V que disse que quando eu estava escrevendo um livro, que eu comecei a escrever acho que em 2016, 2017 na verdade. Eu conheci muita gente boa quando eu estava escrevendo esse livro. Eu o nomeei de A Torre. E aí eu não mostrei pra ninguém porque tá ridículo, tá feio, eu não arrumei ele. Mas foi uma ótima experiência. É, tem uma frase desse canto que é mais ou menos alguma coisa, que a torre ela não enverga, ou ela não pode envergar, né, e tudo mais. Alguma coisa assim, aí foi o primeiro canto que eu li da Divina Comédia. Então eu gosto muito dele, não só por isso também, mas porque ele é o terraço, né? Esse quinto terraço é o terraço da avareza e da prodigalidade, se eu não me engano posso dizer assim, dos pródigos, dos ávaros e dos pródigos. O avaro, pra quem não sabe, é o pão duro que não gasta dinheiro com nada, junta dinheiro pra sempre, só quer juntar, só quer juntar. Às vezes ele passa o excesso, né? Ele não é aquele cara que sabe o valor do dinheiro, ele é aquele cara que realmente não quer gastar, porque ele não quer perder. Ou seja, ele conta o dinheiro como mais do que qualquer coisa na vida. E o pródigo é basicamente o contrário do avaro, só que também é um pecado, né? Que é aquele cara que gasta dinheiro, mesmo aquele dinheiro que ele não tem, ele vai gastando, não tá nem aí. Gasta e depois que se foda. Esse é o pródigo, né? E aí esse é o inferno dos dois. Esse é o terraço, perdão. Esse é o terraço dos dois, dos ávaros e dos pródigos. E o pecado deles é ficar estirado no chão, grudado. Eles não podem levantar mais do que a cabeça do chão. E aí, quando eles vão passando por esse terraço, eles têm que tomar cuidado onde eles pisam, né? O Dante e o Virgílio, porque tá todo mundo meio que pregado no chão e não tem como sair. Esse canto é muito bom mesmo. Aí, né, claro, eles têm que ficar recitando exemplos de virtudes contrárias à avareza e à prodigalidade, né, que seriam, no caso, essas virtudes, a generosidade, o altruísmo, e ao mesmo tempo eles também ficam recitando alguns exemplos desses pecados que eles cometeram, né? Eu não vou. Esse terraço ele é muito grande, né? Se eu não me engano, são três ou quatro cantos só para falar desse terraço. Então eu não vou me alongar muito nesses. Até porque eu não lembro direito quais eram esses exemplos, né? De coisas boas e coisas ruins. De coisas boas, né? Que no caso para eles teriam que ser a generosidade. E coisas ruins que também poderiam ser tanto exemplos de avareza, né, e de prodigalidade que eles tinham que ficar recitando, e os exemplos de generosidade, altruísmo e etc. E aí eles ficavam citando, né, claro. Mas quando Dante está andando, ele esbarra em um cara que ele descobre ser o Papa Adriano V, né? Que viveu ali mais ou menos na época do Dante, o Adriano V. Fala das merdas que ele fez, que ele era muito avarento, ele não queria gastar dinheiro, queria juntar. E acabou nesse terraço. Ele ficou dando lição de moral, né, lá no Dante Claro por causa disso, e falou que não importa se é papa ou não, né, como a gente viu lá no inferno, aquele papa que tá queimando dentro de um buraco, os pés queimando, e que o bicho borbulhou de raiva quando o Dante deu uma lição de moral nele lá. Foi um dos cantos mais loucos do inferno, dá até uma saudade, sabe? Eu sublinhei praticamente esse canto inteiro. Minha Divina Comédia, se um dia tiver oportunidade, eu mostro pra vocês. Ela é cheia de marginalia escrito, e eu parafraseando coisas, e eu escrevi de forma espelhada nela, como o Da Vinci fazia nos seus escritos. Então ela tá bem bonita nesse sentido, esteticamente.
É um livro que eu tenho bastante orgulho meu. E eu não venderia por nada nesse mundo, né? E tudo bem. Aí o Papa Adriano fala, né? Ah, todo mundo aqui é igual perante os olhos de Deus. Eu só era um servo dele lá na Terra, um servo importante, né? Porque ele era um papa. Só que eu acabei falhando nisso. E ele também ficou pouco tempo no papado. Acho que ele ficou algo como 10 anos, ou foi um dos papas que menos ficou, pelo que eu me lembro. Um dos papas que menos ficou no comando, né, do, da igreja. E aí Dante também encontra o Hugo Capeto, que não lembro o que, que ele era agora. Eu sei que ele conversa bastante lá com o Hugo Capeto, e o Hugo Capeto fala dos exemplos lá dele de. Ele fala também um pouco dos papas, o Capeto. Lembrei o que o Capeto fala. Ele fala de corrupção, e aí tem maior discurso de corrupção do Hugo Capeto e do Dante, falando da corrupção lá que está acontecendo na Itália, e ele profetiza alguns eventos que iam acontecer lá em Florença pro Dante Alighieri, já que como eu já falei, né, a Divina Comédia se passa em 1300, mas o Dante escreveu em 1305, ou seja, Dante na Divina Comédia sabe de eventos que iam acontecer 5 anos depois, pelo menos, né? Então ele fica prevendo esses eventos na obra. É incrível, né? A obra começou exatamente em 1300. Acho isso bonito pra caramba. E agora a principal coisa que acontece nesse canto é que eles veem um cara que se levanta. E o engraçado, eles veem que tem um cara que se levantou do nada, do chão, né? Porque eles são colados do chão, começa a correr de felicidade de um lado pro outro, feliz, até encontrar ali os dois viajantes, né? O Virgílio e o Dante. E esse cara que se levantou era o Estácio, que era um poeta latino muito famoso mesmo, e ele ficou mais de 300 ou mais de 500 anos preso no chão do quinto terraço, né, desse terraço aí da avareza e da prodigalidade, porque ele gastava muito dinheiro, mesmo sem não ter. Ele, digamos, era um famoso glutão, o Estácio, tá? Ele cantava muito bem, mas ele tinha preguiça, ele era muito preguiçoso, se eu não me engano, ele tinha ficado até alguns anos antes no terraço da preguiça, antes de ascender para o terraço da avareza, porque os pecados são cumulativos, tá? No purgatório. O que importa no purgatório é você saber, é você ter se arrependido antes de morrer. Aí você vai pagar pelos seus pecados de forma cumulativa. Ele ficou alguns anos, muitos anos na verdade, lá cumprindo o pecado da preguiça, né? Que é aquele de ficar correndo. E ele tá cumprindo também o pecado aqui é, da prodigalidade dele. Ele gastava muito, ou seja, ele era o típico glutão, comia muito, preguiçoso, não fazia muitas coisas na terra e desperdiçou a carreira dele assim, mesmo sendo um grande poeta, né, que escreveu 2 livros lá importantíssimos. E ele começa a conversar com aqueles dois viajantes, digamos assim. Ele, pô, esses viajantes devem ser importantes, né? Os caras estão aqui no purgatório. E aí ele sempre fica falando o quanto ele deve pro Virgílio, porque o Virgílio era meio que a referência dele, mas ele não sabia que um daqueles viajantes era o próprio Virgílio. E aí o Dante fica olhando assim pro Virgílio, eles ficam se olhando e Dante fala, posso falar? E o Virgílio fala, calma, relaxa um pouco, vamos curtir um pouco com a cara do Estácio aqui. E depois ele descobre, isso tudo se passa em 2 dias, se eu não me engano. Aliás, em uma noite e uma manhã, que eles ficam nesse terraço dos... Qual o nome? Avarentos? Dos pródigos e avarentos. E aí eles vão conversando, né, nesse tempo, e aí eles vão conversando sobre exemplos também de prodigalidade, de avareza, vão conversando. E aí, por que que o Estácio se desgrudou do chão, né, e saiu correndo de um lado para o outro? Dante queria saber disso, e aí ele descobriu que é porque ele tinha completado, olha que coincidência, Dante estava lá, né, e nesse mesmo instante o Estácio tinha completado a sua estadia no purgatório. Ele já cumpriu os crimes de preguiça e de prodigalidade dele. Então meio que ele foi permitido a levantar. E então ele pede, né, ali pros... Aliás, se eu não me engano, Virgílio, que é mais cortês, convida o Estácio, já que o Estácio também é um fã incondicional dele, para eles subirem
o purgatório juntos, já que eles estão subindo os terraços, né? E aí eles vão chegar lá no topo do purgatório juntos, já que o Estácio tem que ir pra lá de qualquer jeito, né? Pra ele ascender aos céus, já que ele já cumpriu as centenas de anos dele de punição. E nisso eles vão conversando, então o resto da jornada, a partir daqui, não tem só o Dante e o Virgílio, entra um novo personagem. Eu acho isso incrível, que é o Estácio, um dos meus personagens prediletos por enquanto. E aí eles vão subindo e Estácio sempre tá atrás deles, né, conversando, e aí o Estácio fala pro Virgílio, pô, cara, mas onde é que tu tá? Tu também tá subindo? Aí o Estácio explica, o Virgílio explica, né, não, eu tô lá no limbo, eu tô meio que no anti-inferno. Aliás, eu tô no primeiro, né, círculo ali do inferno, que é o limbo e tal, porque eu era pagão, na minha época não existia Jesus, né, então eu fiquei ali, é um bom lugar. Ele fala, Romero tá lá, a gente discute de vez em quando, ele vai falando os caras que estão lá, Aristóteles tá lá, Platão, é engraçado, Platão e Sócrates estão conversando, né, lá no inferno. Aí Romero tem uma puta espada, porque ele é o principal, né, dos homens. E aí Aristóteles fica sozinho, se eu não me engano, eu não lembro direito como é que é lá o panorama do inferno quando Dante fala, tá Aristóteles sozinho, porque ninguém ousa chegar perto, né, puta cara, um dos maiores do mundo. E inclusive eu lembrei de uma passagem do Paraíso aqui, que Dante fala pros caras, não continua se você não souber filosofia, porque agora vai ser bem aristotélico o negócio. Interessante demais. Mas tá lá Aristóteles, né, no limbo, e aí o Estácio vai perguntando essas coisas pra eles. Aí passa o dia, passa a noite, e aí. Aliás, passa a noite, passa o dia. E acho que de tarde nesse dia, depois deles falarem dos exemplos, né, de prodigalidade, de avareza, eles falarem dos exemplos contrários, né, de generosidade e altruísmo, eles passam finalmente pro próximo andar, né, que é o sexto terraço, que é o terraço dos gordinhos, dos glutões, dos glutões. E já narro pra vocês. Um segundo. Por fim aí, para terminar, né? Temos o sexto terraço para terminar esse episódio, claro. E muito, muito em breve a gente vai continuar com o próximo episódio, tá? Talvez seja uma diferença menor do que 24 horas aí. Publicação de um episódio e de outro. Eu quero acelerar logo essa série aqui da Divina Comédia, mas para terminar esse segundo episódio do Purgatório, nós temos ali o terraço sexto, né? O terraço dos glutões, da gula, como nós chamamos, né? Que não é um pecado, né, tão grave assim, mas de certa forma, inclusive, eu acho que gula pra mim e avareza são a mesma coisa. Mas aí depende muito da pessoa, né? Então gula tem um como é que eu posso dizer? Um, um terraço só pra ela. E o que é interessante também é que gula não é só de comer, tá? Gula também é de beber. Por exemplo, alcoólicos, pessoas que gostam de beber muito e muito vinho, cerveja, vodka, tudo que é feito sem a temperança, né? Sem a moderação, entra como gula. Beber, comer. Por isso que às vezes eu acho que pode ser ele meio que a mesma coisa que a avareza. Mas tudo bem, gula é relativa à comida, né? É diferente da avareza, claro, isso que eu quis dizer. Nesse terraço, Dante vê que as pessoas são bem magrinhas, são megeras ali. E ele meio que fica com pena, né? Ele vê que as pessoas estão, se eu não me engano, eles estão pelados e eles estão com os ossos quase todos aparecendo assim no corpo. É algo bem triste. E Dante encontra o Foresse Donati, que é nada mais nada menos do que um parente, se eu não me engano é irmão, da própria mulher do Dante, né, na vida real. Um segundo, eu vou espirrar aqui. Pra quem não sabe, o Dante tinha uma mulher. Inclusive ele teve vários filhos, 5 ou 6, se eu não me engano, com essa mulher. Foresse Donati foi nada mais nada menos do que o irmão dela, né, da esposa do Dante na vida real. Eles ficam conversando sobre algumas coisas, ele também encontra um tal de Bonadjunta, que eu não lembro direito o que eles falam, mas em geral
essa conversa com o Bonadinto. Com o Foreste Donato, eles vão conversando sobre questão de família mesmo, como ele foi parar lá. Inclusive o Foreste Donato também gostava de fazer versos e os dois se conhecem desde que são crianças, né? Florença não era uma cidade muito grande e eles faziam versos juntos e às vezes tinham aqueles versos, aquelas sátiras que um xingava o outro nos versos e tudo mais, de um jeito desrespeitoso, mas engraçado, de sátira mesmo. Eles faziam isso quando eles eram crianças. E com o Bonadinto ele começa a conversar sobre teoria poética. Se eu não me engano é isso que ele começa a conversar de poesia com o Bonadinto. Eles vão conversando sobre como foi a poesia, que o Bonadinto foi um poeta também, um dos grandes poetas italianos, na verdade. Inclusive esse capítulo, a parte mais interessante desse capítulo é que ele é todo embasado assim, claro, tá alicerçado ali no Bonadinto, no Foresse, mas a principal coisa que esse capítulo quer nos dizer é falar um pouco sobre teoria poética, sobre teoria literária, sobre a razão da poesia e tudo mais. Então é um capítulo que eu recomendo que vocês leiam para entender um pouco como era a poética, né, italiana naquele tempo, sobre o estilo dolce stil novo, alguma coisa assim, que é doce novo estilo, né, que eles falam dolce stil novo, alguma coisa assim, sabe, que se lê, que é o estilo lá deles. E por isso também é um capítulo meio longo, são três cantos, né, para ele, o 22, o 23 e o 24, falando sobre teoria literária, e o Estácios também conversa lá com o Virgílio sobre agradece, né, lá sobre umas coisas que o Virgílio fez. Eles também conversam sobre cristianismo dentre esses três cantos e mais sobre teoria literária mesmo, né? O que acontece nesse terraço, né? Nesses cantos aí da gordice, da gula, dos glutões, né? Eles também também tem exemplos, né, de temperança, que é o contrário da gula. Aí fala alguns exemplos de temperança, na verdade são vários que falam nesses três capítulos aí, que eu não vou citar agora, mas da onde que vem esses exemplos? É porque no terraço, no meio do terraço aí da gula, que é esse sexto terraço, né, existe uma árvore gigante que de um lado tem árvores que tem galhos e folhas que dão exemplos de temperança, e do outro lado tem galhos e folhas que dão exemplo de gula. Só que essa árvore é florida, ela é bela, ao contrário de tudo que tem nesse terraço, as pessoas são magras, né? São fodidas. E se eu não me engano também tem frutas nessas árvores, mas ela é tão alta, mas tão alta que ninguém consegue pegar os frutos, ninguém consegue pegar nos galhos, ninguém consegue se alimentar dessa árvore, eles têm que só ficar olhando, sabe? E aí eles estão andando por todo o terraço, mas quando eles sentem fome, de alguma forma eles vão para perto da árvore, porque acho que pelo menos com a vista, né, de algo fértil, eles se alimentam de espírito e a árvore aproveita e lança, né, de um lado exemplos de gula e de outro exemplos de temperança, o que é muito bonito. E as pessoas são bem megeras lá. Esse é um terraço que para você chegar lá, agora tentando fazer uma comparação, para você chegar lá você tem que forçar muito, né? Porque não é muito fácil você ser uma pessoa glutã ao ponto de ter de ir pro inferno ou pro purgatório por conta desse erro, né? E então você tem que se esforçar bastante. Então a pena deles é realmente única ali, né? E é uma pena bem dura, né? Você tá magro, com sede, com fome e vai ficar vários e vários anos sem poder se alimentar para tentar ouvindo exemplos de temperança, né, para você chegar purificado ou expiado ou purgado ao paraíso. Acho que por hoje já deu, né, de falar da Divina Comédia. Eu falei o que do 10, eu falei 14 cantos agora nessas uma hora aí mais ou menos. Lembrando sempre que a cada canto que o Dante Alighieri passa,
um anjo passa perto dele e espia, né? Apaga um dos pés que tem na testa dele, como eu disse no início desse podcast, que são os pés dos pecados, pelos quais ele já perpassou ali no purgatório. E a cada pecado que o Dante perpassa, significa que ele não vai mais cometer aquele pecado, que ele tá vendo, né, como é o sofrimento, e aí ele tá livre daquele pecado. Essa é a simbologia toda desse desse tomo do livro, né, dessa parte aí. E outra coisa interessante também é que o purgatório ele serve mais para nos dar exemplos, né, de pessoas que fizeram coisas ruins e pessoas que fizeram coisas boas. É para nos alertar, né, dos maus caminhos e dos bons caminhos. Esse é o mais interessante do purgatório, né? Afinal, ele é um intermédio entre o mal entre o bem e o mal. Então Dante usa esse tomo especialmente, né, do livro, então cada terraço é desse jeito para nos oferecer exemplos de coisas boas e de coisas ruins, de bons exemplos e de maus exemplos. Então, lendo a Divina Comédia, você vai pegando os bons exemplos e os maus exemplos. O que primeiro mostra, né, a virtuose do Dante para saber de tantas coisas que aconteceram pela história, do lado bom e do ruim, e também para a gente meio que pegar o exemplo e levar para a nossa vida prática, cotidiana, né? Uma coisa que eu peguei muito foi de um personagem lá da Divina Comédia que é, pecou e errou. Acho que estava nas notas, inclusive. O Dante só sugeriu isso e o Cristiano Martins colocou nas notas. De um personagem que aprendeu, né? Que pelo menos pela história dele a gente aprendeu como é louca essa coisa da van luxúria, do orgulho vão, né? Dos homens, porque era um cara super foda lá. Acho que era Xerxes, inclusive. Acho que era Xerxes, tá? Lá de Esparta, que ele levou ele era meio que o rei supremo, né, da Pérsia ali, daquela área. Ele mandava e desmandava, matava a gente quando ele queria, transava quando ele queria, fazia tudo quanto ele queria. E chegou lá na batalha, em uma das batalhas que ele lutou, levou não sei quantos milhões de homens, orgulhoso pra caramba. Ele teve que recuar, porque acho que ele não estava bem nessa batalha, só que não tinha nenhum jeito de atravessar o rio no qual eles se meteram lá para ir pro outro lado e salvar a vida dele. Aí ele teve que meio que entrar num barco lá de pescadores pobres, barco lentinho, pequenininho, todo fudido, fazendo ranjando, né, com as madeiras tudo. É. O Xerxes teve que pegar esse barco e atravessar o rio junto com esses pescadores pobres. E aí imagino de longe quem tava vendo essa cena, né, para recordar, vendo quão engraçado e curioso, né, o vão orgulho dos homens, porque mostra esse contraste de o maior rei daquela época, do maior imperador, né, o maior ditador, monarca, aliás, rei, melhor dizendo, né, daquela época, no mesmo barco que um simples barqueiro ali, um simples pescador que tem nada a ver, magrinho, pobre, e que estava conduzindo Xerxes, né? Dando ordens ali de como Xerxes poderia ajudá-lo a remar o barco para eles chegarem do outro lado. E Xerxes provavelmente teve que engolir a seco, né? Todo o orgulho dele por causa de uma cena dessa. Que mostra o contraste, né? Não importa o quão grande você seja, uma hora ou outra a gente vai precisar das pessoas, afinal a sociedade é um conjunto, né, de mentes, de espíritos, e um dia, se você for orgulhoso, se você tiver o nariz muito empinado, o baque vai ser muito grande quando você precisar das outras pessoas, né? Você vai ver que você é só mais um humano e a roda da fortuna mesmo, né? O destino vai te mostrar que você é só mais um e vai te puxar para baixo, dando uma lição importante, né, para nós como humanidade. Acho que por hoje já deu. Talvez eu repita, né, tudo isso no próximo podcast, porque são lições importantes. A próxima parte do Purgatório, para mim, é a melhor parte de todas. Tirando o canto 19, que para mim foi o melhor. A próxima parte é melhor que qualquer parte do inferno, qualquer parte que é quando Dante primeiramente encontra Beatrice e ele começa a caminhar pelo campo ali, pelos Jardins do Éden, porque os Jardins do Éden fica bem no pico, né, do Purgatório, que foi no lugar contrário onde Lúcifer caiu, né, e levantou o Jardim do Éden, e nenhum homem pode chegar lá. Enfim, tudo isso eu vou explicar melhor no próximo episódio, certo? É isso.